Explica pra mim, Dandara, o que é a tua síndrome exatamente? Então, eu nasci com uma síndrome rara, chamada Síndrome de Barber-Say. Eu fui a primeira no Brasil e a terceira no mundo, constatadas pela medicina, até essa síndrome. E quando eu nasci era algo muito novo, né? Não tinha ninguém no Brasil. Então, tipo, eu fiquei isolada numa sala quando eu nasci, né? Porque não sabiam o que eu tinha, não sabia se era algo contagioso. Foi o meu sangue, o sangue dos meus pais foi mandado para fora do Brasil para poder ser estudado, porque no Brasil não tinha ninguém, né? Então não sabiam o que era. Foram descobrir o que eu tinha 4 meses de vida. Então, tipo, eu fiquei internada no hospital até os 4 meses. Aí começaram a me estudar, eu literalmente virei um robozinho nas mãos dos médicos, né? Porque é algo novo, né? Há 23 anos atrás não tinha tanto estudo quanto tem hoje em dia. Então, eu literalmente virei uma enciclopédia na mão deles. Até hoje, né? Até hoje, só que hoje, como tem mais estudos, como tem mais pessoas com essa síndrome, eu acho que eles esqueceram um pouquinho de mim, graças a Deus. Você já encontrou outras pessoas que têm a mesma síndrome que Pessoalmente, não. Tá. Mas pela internet. Depois, eu achei isso muito legal. Que depois que eu me expus na internet, se eu não me engano, veio 4 pessoas atrás de mim, pedindo ajuda, pedindo pra ver com os meus médicos, porque tem lugar que não tem tanto estudo, né? Veio uma mãe que tem um filho com a mesma síndrome, que é pequenininho, pedindo ajuda de como expor ele pra sociedade. Eu achei isso muito legal, porque, tipo, até então, só tinham 12 casos no mundo inteiro, né? Constatados. Sim. E depois que eu me expus, foi aparecendo mais e mais. Acho que hoje, constatado, já tem uns 22 casos. Depois que eu achei isso muito legal. E, tipo, é algo novo, né, para as pessoas. E eu ter aberto as portas para que pessoas com a mesma deficiência que eu vejam que não é um bicho de 7 cabeças. E por isso que eu queria conversar com você. Eu achei o negócio de você fazer o teu TikTok muito legal. Eu te perguntei o que é a tua síndrome, mas, por exemplo, eu já estudei, eu fui ver o que era. Eu fiquei curioso, eu gostei muito do conteúdo que você fazia e de colocar, cara, eu imaginava que de alguma maneira isso seria inspirador para quem te assiste. E eu achei muito legal, porque por muitas das vezes eu li muitas coisas, tipo, pessoas tentando me ofender, tentando me colocar para baixo, e eu pensava, meu, será que a minha saúde mental vale a pena passar por essas coisas, ouvir essas coisas? Só que eu já passei por tanta coisa que se a gente for parar se eu for parar pra contar tudo que eu já passei, a gente vai ficar aqui até semana que vem. Imagina. E, tipo, não vai ser pessoas me chamando, ai, cuca, ai, bruxa, ai, não vai ser isso que vai me colocar pra baixo. É claro, eu tenho 23 anos e há 23 anos eu trabalho o meu psicológico pra isso. E eu fico muito chateada com as pessoas que fazem esse tipo de bullying, esse tipo de preconceito virtual, tanto virtual quanto pessoalmente, né? Contei o caso do meu instrutor. Que assim, eu tenho o psicológico preparado, mas tem gente que não tem. Então, tipo, uma palavra pode acabar destruindo o psicológico da pessoa ao ponto dela entrar num nível de depressão ou até um possível suicídio. Então, tipo, isso me deixa muito triste. Saber que pessoas não se importam com as outras, não têm um pingo de empatia pra pensar em como aquela palavra vai afetar aquela pessoa. Quando você recebeu esse contato da mãe que teve a criança, qual foi a tua dica? Então, de cara eu mandei mensagem pra minha médica. Falei, o que eu falo? Que eu mando o seu contato pra ele, pra ela, que não sei o que fazer. Aí ela perguntou pra mim como expor, né? Como colocar o filho dela. Porque ela falou que tinha medo de sair com o filho dela. Não pelo filho dela ter a deficiência, mas medo da reação das pessoas. E ela falava inglês, né? Eu tive que usar o Google Tradutor, porque então inglês... não era brasileira. Não, inglês não é o meu forte. Aí fui lá no Google Tradutor, escrevi um mó textão, e no texto eu falava, tenta não se importar com a opinião dos outros, porque o diferente sempre vai chamar atenção, né? Não, a pessoa tem uma deficiência, mas se a pessoa tem o olho claro, ela chama atenção. Se a pessoa você tem uma tatuagem doida, muito, desculpa a palavra, muito foda no braço, ela chama atenção. Obrigado. Então, tipo, o diferente, ele chama atenção. Então, se a gente fosse importar com a opinião dos outros, a gente não vive. A gente não vive a nossa vida. A gente só fica parado no lugar, enquanto as pessoas começam a atacar pedra, você só se afunda mais. Então, não tem por que se importar com a opinião dos outros. Eu já passei coisa até dentro da minha casa. Já escutei coisas de pessoas da minha família. Que hoje em dia eu paro e penso, nossa, se eu tivesse escutado, eu tava no fundo do poço.
Porque, assim, você escutar coisas de pessoas de fora é uma coisa. Agora, você escutar coisas de pessoas que é do seu cotidiano... Se imagina, claro. Claro. Tenso. É tenso. E essa conversa... Você falou Você estava aconselhando uma mãe ou um pai. Como os teus pais lidaram com isso? Então... Porque, além do mais, naquele momento que não se tinha informação nenhuma, não tinha um outro exemplo, não tinha como mandar uma mensagem no Facebook de ninguém. Então, eu vou contar o que eles me contam, né? Tá. O que eles me contaram, porque eu não lembro de nada. Claro. Mas o meu pai falava que nos ultrassons que a minha mãe fazia não mostrava nada, né? Mostrava que eu era normal. Eu sou normal, né? Mas não mostrava que eu tinha alguma deformidade ou algo do tipo. Eu nasci toda peluda, né? Eu nasci com literalmente o corpo inteiro completo de pelo. E no ultrassom não mostrava. Eu acho que era tão ruim os ultrassons antigamente. Muito tempo. Que não mostrava nada. Faz muito tempo. E quando eu nasci, os médicos ficaram... E agora, o que a gente faz? Então, se os médicos ficaram com esse ponto de interrogação na cabeça, os meus pais ficaram com triplo. E o meu pai fala que quando eu nasci, minha mãe ficou no hospital, né? E quando eu nasci, ele veio pra casa, porque ele não podia ficar no hospital. Sentou na porta da minha casa e começou a chorar. Porque ele não sabia o que fazer, né? Era algo diferente pra ele. Era algo novo pra ele, né? Porque ele e minha mãe, na realidade, não se deram bem, né? Tá. Então, tipo, eles ficaram juntos mais por causa de mim. Então... Como é que eu posso explicar? Nascer... Como é que eu posso me referir a mim mesmo? Nascer uma pessoa com tantas necessidades, que nem eu nasci cega, eu não enxergava, eu nasci, os médicos eles me deram um monte de diagnóstico falso, eu não ia andar, não ia enxergar, não ia falar, ia vegetar em cima de uma cama, né? Então, tipo, o meu pai receber todas aquelas notícias, eu acho que na cabeça dele ele tava, o que eu faço agora? Eu imagino. Então, tipo, o primeiro filho dele, e receber essa notícia, eu acho que pra ele foi punk. Mas também a vida inteira dele, desde que eu nasci, minha mãe sempre trabalhou e tal, mas o meu pai ele deixou a vida dele de lado pra viver a minha. Toda semana eu tava em médico, toda semana eu tinha exame pra fazer, era exame de sangue, exame nos olhos, exame na cabeça, exame em tudo. E era sempre ele que tava ali. Então ele literalmente deixou de viver a vida dele pra viver a minha. E como é que é pra ele hoje ver você se exibindo, fazendo tuas danças, se mostrando, estudando? Quer dizer, ele teve essa informação de uma menina desacreditada e hoje uma menina atuante, se expondo. Como é que é pra ele ver esse teu processo de evolução? Então, tem 2 anos que meu pai faleceu. Ah, tá bom. Mas ele acompanhou, sim, você tinha 21 anos. Sim. Meu pai ele sempre falou que no dia que ele morresse, ele queria que eu tivesse com a minha casa. Isso. Queria que eu tivesse encaminhada na faculdade. Então, tipo, ele queria me deixar encaminhada pra vida. E ele sempre falou, a minha filha, ela vai dar a volta por cima e mostrar pra todo mundo que desacreditou dela que ela pode muito mais. Então, tipo, ele viveu a vida inteira dele pra poder mostrar pras outras pessoas que eu era muito mais do que um diagnóstico médico. Então, tipo, ele literalmente fez o papel dele, ele cumpriu o que ele queria. Então, tipo, quando ele morreu, ele me deixou dentro da minha casa, graças a Deus não paga aluguel. Eu tava na faculdade, né? Graças a Deus sou formada. E então ele me deixou encaminhada. Então, eu acho que hoje, de onde ele esteja, ele tem bastante orgulho da mulher que ele criou. Meus pêsames pela perda do seu pai, Obrigada. obviamente, mas com certeza ele fez um trabalho incrível. Sim. Né? Dedicou a vida dele pra isso, né? Exato. Então, tipo, eu acho que foi mais um dos motivos que não deixou eu desistir da faculdade. Porque eu acho que seria muita... Como é que eu posso explicar? Ingratidão. Exato, obrigada. Seria ingratidão ver que ele deixou a vida dele de lado durante 21 anos, que ele poderia ter crescido financeiramente. Meu pai ele tinha empresa de ônibus, empresa de transporte, ele deixou tudo de lado para viver a minha vida. Então seria muita ingratidão da minha parte largar tudo, não simplesmente porque ele me deixou, né? Mas Deus quis assim, né? Chegou a hora dele, então em vez de eu parar tudo, eu decidi continuar o legado dele, né? Continuar o desejo dele de ver a filha dele conquistando o mundo, né? Porque a filha dele foi desacreditada de tudo.
filha dele ia ficar vegetando numa cama pro resto da vida. Pra você ter noção, falaram que com 2 meses eu ia morrer. Que eu não ia passar de 2 meses, por ter nascido Do cega. teu nascimento, isso? Falaram? Exato. Então, Nossa. tipo, não ia passar dos 2 meses. E hoje eu tava com 23 anos, Que ótimo, que legal. Tell